O Junji Ito é um dos autores mais publicados atualmente aqui no Brasil e o primeiro mangá dele que eu li foi o Contos Esmagadores, que eu vou comentar agora nesse vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo, se inscrevam no canal, dê a curtida e acompanhe aí, temos vídeos aqui toda semana. Então vamos lá, Contos Esmagadores, publicado pela editora Pipoca Nanquim, a principal editora do Junji Ito aqui no Brasil atualmente. Esse mangá aqui é uma coletânea de 14 contos do autor, em que vamos ter histórias dos mais variados tipos. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar desse mangá é que o Junji Ito ele é um autor muito criativo, né? Antes da história ir propriamente para o papel, ela precisa de ideias. Ele consegue tirar ideias de situações corriqueiras, mas também ele consegue ter ideias assim, de coisas que a gente jamais imaginaria, que fogem, né, totalmente assim, do nosso cotidiano. E aí, a partir dessas ideias, ele consegue desenvolver histórias muito diferentes entre si. Aqui você vai ter histórias com aquele terror bem clássico, aquele terror frontal, né? Aquele terror feito para te causar ali o nojo, para te causar aquela repulsa, né? Aquela coisa esquisita. Você vai ter esse tipo de história aqui, que é uma história puramente de terror, que é feita para chocar, mas o Junji Ito ele também tem histórias aqui com peso dramático bem forte, com a abordagem psicológica bem presente e também com debates, né, com questões sociais. Ele é um autor que ele consegue transitar aí por esses vários subgêneros, vamos dizer assim, do terror. E isso também é um ponto muito positivo, porque você não fica com aquela sensação de que você está lendo a mesma coisa. Na verdade, você sente que cada conto é algo novo que você vai descobrir e que você vai se impressionar com o que a mente do Junji Ito criou. Então, por exemplo, dessas ideias aí que o Junji Ito tira de situações corriqueiras, cotidianas, a gente tem um exemplo de uma história aqui de um conto que é sobre uma moça que ela tá com uma música na cabeça dela e ela não consegue tirar essa música da cabeça dela. E aí o Junji Ito usa essa premissa para fazer uma história de terror assim bem interessante. Já um outro exemplo de uma história que tem aquele terror mais feito para chocar, né, para te assustar, a gente tem o exemplo do Mistério na Casa dos Horrores, que é uma daquelas casas que o pessoal entra, né, para tomar susto basicamente. O Junji Ito faz uma história de terror em cima disso. E aí uma outra história com uma abordagem, né, psicológica justamente o primeiro conto dessa coletânea, que é A Escuridão que Suga Sangue, que é sobre uma moça que ela, por um motivo determinado, ela decide parar de comer e emagrecer. E ela vai emagrecendo e isso vai trazer consequências também. O Junji Ito ele pega uma situação que acontece no nosso mundo e desenvolve uma história de terror em cima disso. Se você já leu Contos Esmagadores, comenta aí qual é o seu conto favorito e o conto que você menos gostou. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar aí a curtida. Um outro ponto interessante do estilo do Junji Ito é que ele sabe como utilizar muito bem o texto para apoiar a narrativa gráfica, a narrativa visual que ele coloca no mangá. E o texto do Junji Ito ele é muito fluido, ele contribui muito para que você consiga entrar ali no clima da história, para que você entre ali naquela história junto com os personagens. E aí você tem um texto muito fluido aliado a uma arte que é muito bacana. E o Junji Ito ele é um autor com muitas habilidades, né? Porque ele consegue ser um autor muito criativo, um autor com boas ideias. Ele é um autor que consegue escrever bem de uma maneira que te deixe curioso pelo que vai acontecer. E é um autor que sabe desenhar muito bem e contar muito bem uma história através da arte dele, através da narrativa gráfica dele. O Junji Ito ele consegue dosar muito bem o tempo que ele vai gastar em determinada cena, quando ele decide esticar o tempo de uma determinada cena para causar uma tensão, para causar um suspense maior. E durante as páginas você também vai tendo respiros, né, de uma cena para outra. Ele sabe muito bem como te tirar de um lugar para te colocar já num outro momento da história. Ele consegue fazer essa transição e ele faz isso de uma maneira muito natural, te inserindo ali pelo ambiente, mostrando um outro ângulo daquela cena. E o Junji Ito ele usa muito os traços limpos para contrastar com o momento em que chega aquela cena pesada, aquela cena do terror, a cena do horror. E ele utiliza muito bem os contrastes na arte dele, porque quando ele está retratando ali momentos normais, né, comuns, que não tem ligação nenhuma com violência, com terror, com o sobrenatural, ele utiliza um traço muito limpo, um traço bem definido, mas ele utiliza de uma maneira que funciona muito bem para o que ele propõe,
porque é a partir desse traço limpo que, quando chega um momento de terror, o momento em que os personagens da história vão ser confrontados por uma coisa bem impactante, o traço muda completamente. Ele começa a utilizar um traço bem sujo, mas ao mesmo tempo um traço muito detalhado para te passar, né, através da página, aquela sensação de nojo, aquela sensação de medo, de horror que os personagens estão sentindo. E esse contraste é bem legal, e aliado a isso ele usa a técnica, né, da virada de página. Você vai lendo o conto, a história ela vai se desenvolvendo, as situações vão começando a ficar mais esquisitas, mais tensas. No momento que você virar a página, você vai ter uma cena que vai te impactar bastante. O Junji Ito usa muito desse recurso, que eu acho que funciona muito bem, que consegue trazer esse impacto, porque você não sabe o que vai acontecer, e quando você vira a próxima página, tem uma arte enorme, super detalhada e nojenta de algo que o autor retratou. E é claro que, como toda coletânea, sempre tem os contos que são mais legais do que os outros, né? Tem sempre essa variação aí de de qualidade ou de gosto, né, daquilo que você acaba curtindo mais ou menos. É inegável que o Junji Ito sabe trabalhar as ideias dele, ele consegue colocar elas em prática de uma maneira que, mesmo você não gostando tanto assim do conto, você vai achar divertido ter lido ele. E além disso, o Junji Ito ele sabe muito bem como encerrar todas as histórias dele. Sempre fica aquele gostinho de, caramba, eu queria ter visto mais disso, eu queria saber o que iria acontecer, sabe? Eu queria entender o que era aquilo. Mas eu acho que é aí que tá a graça, porque fica esse final às vezes aberto, esse final meio amargo, meio agridoce. Então o que eu posso dizer é que foi um primeiro contato bem positivo com o autor. Eu não terminei e achei que foi a melhor coletânea de contos que eu já li na minha vida, mas é uma coletânea de contos muito boa. Tem uma variedade bem legal aqui de contos, a maneira que o Junji Ito narra eles é muito interessante, te faz ficar com vontade de ler vários de uma vez só. Nem todo quadrinho, nem todo livro precisa ser sempre o melhor que você já leu. O importante é que a leitura te divirta e que você saia satisfeito dela. E o Contos Esmagadores consegue fazer isso muito bem. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como eu gostei de ler Contos Esmagadores. E se você gostou, deixa aí sua curtida, se inscreva no canal, temos vídeos aqui toda semana. E agradeço muito a quem ficou até aqui, nos vemos numa próxima. Falou!